galera do Coffee Night. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então galera, hoje anunciamos os vídeos anteriores, né? Deu alguns desencontros aí. Agenda complicada. Agenda complicada, mas trouxemos o cara. Então hoje estamos com Elias Nogueira, né? Quer se apresentar aí para... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Nogueira. Então galera, relembrando um pouco os outros vídeos, a gente falou bastante sobre microserviços, né? Umas rodadas anteriores. E a gente veio falar com quem conhece como testar microserviço, né? Mais ou menos. Chegou aqui com o Elias, é uma referência aí no Brasil de testes. Então trouxemos ele aqui para falar um pouquinho sobre teste de microserviço, teste APIs. Vamos deixar o homem falar porque ele entende do assunto, né, cara? Seja bem-vindo no canal. Obrigado. A casa é sua. Obrigado pelo convite. Até que enfim. Até que enfim. Então, galera, o que a gente propôs aí com brincadeira? Então, quando a gente começa a falar de microserviços, o pessoal já tem dificuldade de implementar, né, Vinícius e Elias? Imagina em testar, né? Então, o que a gente vê passando pelas empresas, discutindo com comunidade, com galera que vai em eventos, é que se já é novo a tecnologia para desenvolver, tu imagina como testar, né? Exatamente. O pessoal não consegue ainda garantir uma qualidade, apesar de todas as ferramentas de teste, testes unitários que o desenvolvedor implementa isso, ainda falta ainda aquela experiência, aquele know-how de como testar aquelas APIs, de como fazer aquilo lá realmente entrar no pipeline e sair bonitinho no final. E aí a gente tem na realidade alguns clientes aqui que até eu atuo com o Elias, e seria interessante, Elias, tu mostrar para nós alguns cenários onde que a gente está acertando, onde está errando, o que a gente está fazendo que daqui a pouco não é o caminho mais correto, o que tu vê que tem também de tendências para esse caminho, né? Na tua experiência, o que está legal, o que não está legal? Começando com microserviços, o bom, mas para alguns é o ruim, ele traz muita complexidade para o desenvolvimento, né? A própria arquitetura de microserviços é um pouco mais complexa e exige um pouco mais de programação. Tudo que existe um pouco mais de programação é mais complexo, exige muito mais uma carga de teste. Claro. Aí que vem o dilema, né? Desenvolvedor, por alguns, né, não vou entrar em méritos bons ou ruins, né, mas alguns não gostam de testar. Mas quando eu tenho uma arquitetura mais complexa, mais distribuída, se eu não tiver teste, eu não tenho como garantir realmente praticamente nada, né? Sim. E cada vez mais, na minha visão, né, pela minha experiência, assim, né, os desenvolvedores estão adotando, obviamente, mais arquitetura de microserviços, mas com alguns gaps de não saber muito bem a arquitetura, achar que fazer algum código Spring Boot já é um microserviço, né? Chega uma bala de prata. Chega uma bala de prata, tipo, eu faço com Spring Boot, eu uso o Express e já tem uma API REST, já tem um microserviço. Não é bem assim, a gente sabe que tem uma arquitetura por trás muito mais forte, muito mais robusta que a gente tem que suportar, mesmo se for para aplicações menores, mas que exigem, além de conhecimento profundo e técnico, uma camada muito forte de testes, né? Claro. Que qualquer alteração a gente sabe, qualquer alteração que a gente vai fazer em código a gente já sabe que pode dar problema. E microserviço ele pode distribuir o problema para muitas outras pontas, né? Isso se torna muito mais complexo, tem ferramentas para isso obviamente, mas o primeiro, vamos dizer assim, uma dica, é o desenvolvedor começar a pensar mais em testes quando vai desenvolver numa camada de microserviço, uma arquitetura de microserviços. Se ele não fizer isso, ele praticamente vai estar só propagando muito mais bug, muito mais rápido e de forma mais distribuída, né? Mais uniforme. Pode dar um erro no outro microserviço que é proveniente do meu e ele não sabe, eu não sei. E esse meu próprio microserviço pode distribuir erro para todos os outros. Às vezes a gente nem sabe, né, onde está afetando, porque pode ter equipes distintas consumindo o teu serviço e uma alteraçãozinha afetou a empresa inteira. Isso aí. Outro vídeo nós falamos de observabilidade, usando Jaeger, Zip e outras ferramentas, mas alguns até assistam aqui nos vídeos anteriores, alguns times que eu participei e outras pessoas que eu já conversei, hoje a gente tem a figura do QA, do Dev, e não está uma responsabilidade bem clara. Por exemplo, o QA tinha uma cultura lá de fazer, eu vou fazer Cucumber em tudo, vou usar BDD para isso. Sim. Daí o Dev quer fazer teste de controlador. Não existe uma visão clara de onde que a pirâmide tem que ir, onde eu agrego valor com diferentes tipos de testes. Né? Exatamente, com essa ascensão dos microserviços, eu tenho mais camadas, tanto em parte de, vamos dizer, de back, né, quanto coisas não back-end. Eu tenho que testar também o microserviço pensando num foco do usuário, porque alguém vai consumir, e eu tenho que pensar em como essa pessoa vai consumir, quais são as responsabilidades, quais são os contratos, né, que ele vai estabelecer. Então, realmente a primeira coisa a se pensar
como desenhar a pirâmide. A pirâmide é bem lúdica, né? É uma coisa bem simples na teoria, mas na prática ela não é tão simples, mas ela é facilmente implementável se tanto esses papéis de QA e Dev sentarem e começarem a discutir. O que a gente pode dar de responsabilidade para cada um. A minha visão, bem pessoal, inclusive, de QA é que daqui a um tempo não deve existir QA, não vai existir mais QA. Essa é forte, hein? E que todos os membros do time, né, tirando um PO, alguém de negócio, todos têm que ser engenheiros de software. Óbvio, cada um com sua especialização. Um mais em back, outro mais em front, outro mais em teste, mas todos capazes de desenvolver uma aplicação. Tá? Muitos chamam de full stack, mas é bem diferente disso. Tá? Sim. E, cara, quando eu tenho esses dois papéis, eu tenho que pensar quem é a responsabilidade de cada um, dado o conhecimento de cada um, né? Talvez o QA não conheça de back, então ele obviamente não vai testar coisas de back, mas eu tenho que dizer o que, né, em conjunto, o que pode ser testado na camada de back. Por exemplo, eu tenho APIs, eu tenho o próprio teste unitário que não deveria ser negligenciado, né? E o pessoal deveria saber separar a responsabilidade, por exemplo, de um controller, né? Não colocar regras de negócio no controller, separar isso para fazer um teste mais isolado. Os testes no controller, os testes de integração e o próprio teste end-to-end entre as chamadas internas das APIs que ele vai precisar. Claro, pelo menos tem 4 níveis de teste agora, só com o advento de microserviços que tem que ser feito, tem que ser implementado. E até porque quando a gente vai para essa teste de API First, que o time discute primeiro os contratos, meu teste já pode iniciar pela essa visão de, meu contrato, que tipo de comportamento ele vai, porque a gente faz o caminho feliz. Né? Exatamente. Só que o caminho feliz não é a realidade do software. Né? Exatamente. A gente tem que ter situações de exceção, variações de negócio, tem questões de não encontrar o recurso, então esses cenários de teste nem sempre a história prevê e nunca prevê, né? O pessoal de negócio não pensa nisso e nós como engenheiros temos que pensar. Isso altera um pouco o mindset do desenvolvedor, né? Porque hoje, quando se fala em teste, o cara vai direto e reto, caminho feliz, PF. Exato. E isso tem que mudar, vai mudando, ainda mais essas arquiteturas distribuídas, onde pode falhar em inúmeros pontos. Então a gente tem que estar preparado para isso. E outra coisa que eu vejo é mocar. A dificuldade que as pessoas têm de fazer mock daquilo que necessita fazer mock, que nem tu comentou. Pô, eu vou fazer um teste, eu não vou usar um banco de dados real para fazer isso. Exato. Isso é um teste de ponta a ponta. Eu tenho que ter a instrução de fazer um mock de banco de dados, serviços externos eu tenho que ter um entendimento do que mocar. Então o que há, que nem tu comentou, talvez ele vai se extinguir, porque ele vai ter que virar um engenheiro para poder fazer teste, né? Então, exatamente. Ele tem que absorver todo esse ecossistema, ele tem que conseguir ter noção de todo o ecossistema que ele está envolvido. Exatamente. Hoje até a questão de mock, né? Todo o framework, né, para o desenvolvimento de microserviços que se preste tem que ter uma ferramenta de mock hoje atrelada, claro. Né? Ou usar suporte de alguma já existente para uma compatibilidade, ou usar algum outro framework que possa, né, alguma outra ferramenta que possa liberar esse aspecto, tá? Pensando no que tu falou um pouquinho sobre, voltando só um pouquinho nessa questão do QA, daqui a pouco não ser mais QA, ser engenheiro e pensar nessas agregações, e principalmente na questão do contrato, a gente pensa, um desenvolvedor só pensa no RapPath, isso é verdade. Vamos pegar um básico que no mínimo ele não vai ter só o RapPath, ele vai ter pelo menos o RapPath, um cenário de erro e algum cenário de negócio, uma seção de negócio. E se não ser mapeados corretamente, ele vai dar vários falsos positivos para outras coisas, né? Até para monitoramento, para observabilidade, para tudo. Né? Então, começar a pensar nessas derivações já é um ponto importante para o dev. E o teste de contrato, pelo menos que eu recomendo, principalmente para... Eu vou consumir uma API externa, vou consumir, sei lá, a API do Serasa, da Receita Federal. Se eu não fizer um teste de contrato, quem vai me garantir que qualquer mudança a gente pode que eu não conheço não vai quebrar e vai ferrar toda a minha aplicação? Uma coisa que eu falo muito para os QAs, eu dou bastante treinamento para os QAs internos, né, sobre testes para API. A primeira coisa que eu ensino é fundamentos, de onde veio, por que precisa, qual é a importância da arquitetura em si, de verbos, de status code. E a primeira coisa que eu falo tu vai testar uma API REST, tu tem que ter a documentação, o OpenAPI dela. Sim. Se tu não tiver o OpenAPI, nem começa a testar, porque tu não vai saber se está certo ou se está errado. Exatamente. Como é que tu vai fazer uma chamada, se a chamada mudou. Então, até é um ponto, os desenvolvedores também não gostam de escrever documentação, né? Mas para uma API é primordial, porque tu pode usar internamente, mas tu vai distribuir para alguém. Como é que tu vai distribuir para alguém? Por papel de pão, né? Eu acho que por isso que a sessão de API Design, de API First, todo time tem que estar envolvido. Todo mundo tem que estar envolvido para conseguir entender o contexto, gerar a documentação, fazer como vai fornecer aquele domínio de negócio,
Isso vai evitar esse tipo de problema. Exatamente. Acho que todo mundo tem que estar engajado naquele momento da sprint, ou seja, do conforto do teu projeto. E tem aquela dinâmica legal que é a conversa de elevador, né? O elevator pitch, né? Isso, desculpa, pitch. Que se tu tiver que demorar mais que esse tempo necessário para explicar o que o teu PA faz, é porque a responsabilidade não está clara, né? Sim. E ela está mal desenhada. E lógico, quem vai consumir vai ter dificuldade, né? Com certeza. Mas Elisa, eu não sei se a gente pode abrir aqui, mas já abri, né? Eu vou te colocar na saia curta. Nós ficamos sabendo aí que tu está mudando de áreas, né? Está de saída. Está deixando o nosso país. amado país. Então, O que a gente quer perguntar para ti... Como é que foi isso, né? Como é que começou? O que tu viu de diferente no processo lá e aqui? Se tu já passou, então o que tu percebeu que está acontecendo lá fora? Então abre pra gente como é que foi, como é que tá sendo essa experiência. Primeiro eu vou dar umas dicas básicas, né, que a gente sempre tem, né. Uma, obviamente é redundante falar isso, mas o inglês, né. Sim. Sem falar o mínimo possível a gente já não consegue. Ah, precisa? Precisa. Português não vai. Português não vai. Só que a gente tem uma síndrome do impostor com o inglês, né. Às vezes a gente fala e a gente acha que a gente não fala. Sim. Né? Óbvio que a gente vai ser 100% fluente, né, como um nativo, mas a gente vai conseguir falar, nós vamos conseguir entender, assim como um americano aprende português, fala uma coisinha ou outra errada e a gente releva, entendi o contexto e segue o baile, né? A segunda dica é eu consegui essa oportunidade através de eventos. Legal. A gente vai em eventos, conversa com muita gente e tem empresas às vezes recrutando, né, nesses eventos. E é um ponto positivo, inclusive, do se expor em eventos, né, da palestra, coordenar, fazer alguma coisa que isso contou pontos pra mim, vamos dizer assim, diretamente. Não, também, eu tô fazendo tudo errado, porque eu tô todas essas e não sai nada. E a terceira dica é ir atrás. Eu tô indo pra uma empresa, uma consultoria que teve no TDC algumas edições contratando. Eu nunca tinha dado muita bola, né? Fui lá, conversei, oi, tudo bem, deixa eu ver como é que é, beleza, mas nunca apliquei. Até que no último evento em Florianópolis, eu fui lá, nossa, vou conversar com eles, né? Tinha uns brasileiros juntos, né, que trabalham lá, e eu conversei com os brasileiros primeiro, né? E bem assim, olha, me falem como é que é viver lá. Falem como é que é morar, como é que, tipo, sejam bem abertos. Como é que é a questão de convívio, se o pessoal gosta de vocês ou não gosta, se a média de salário, quanto é que dá pra sobreviver, não dá, ou que eu vou ficar no 0 a 0, e como é que é o estilo de trabalho. E, tipo, conta coisas ruins pra mim de que eu morar lá. Tipo, as coisas ruins que eles contaram não era nem, tipo, as ruins que a gente tem aqui, sabe? Parece muito boas. Tá tudo certo. Então, nossa, então tá um paraíso. A questão do salário é super justo lá. Tem muito poder de compra, né? Apesar de se a gente comparar em dinheiros é menor do que a gente ganha aqui, o poder de compra é muito mais alto. Então compensa muito. Qualidade de vida. Qualidade de vida, principalmente a Holanda é um dos países com maior qualidade de vida que tem. E eles têm uma coisa muito legal na Holanda, eles chamam de um tipo de visto chamado imigrante de alta qualificação. Se tu é sênior, tem bastante experiência no mercado, na área já, né? Eles conseguem te trazer por um visto desse imigrante de alta qualificação. O meu saiu em uma semana, foi super rápido. Nossa. Uma semana já tinha um visto já pronto. E eles, para incentivar que imigrantes vão para lá, cheguem lá para poder trabalhar e ajudar o país, eles dão isenção de impostos em 30% do imposto de renda durante 5 anos. Então, se eu não me engano, está gerando em 42% a 48% de imposto de renda, que é alto, tu recebe de volta 30% desse imposto. É um baita atrativo, né? É quase que nem o Brasil, recebe tudo de volta. Mas em questão de ferramental, que a gente, por exemplo, usa REST-Assure, usa WireMock, tu acha que lá a gente está o cara hoje atua aqui, ele tem que se repaginar para ir para lá, ele consegue. Tu acha que a gente está up to date com o que a gente está atuando aqui na parte de teste que é com o que está rolando lá, ou tu acha que tem um contraste aí? Não, precisa. A gente tem pessoas muito boas aqui, mas como é um país muito grande, a gente tem muito contraste diferente, né? Sim. A gente, às vezes, chita falando que a gente não deve pegar uma ferramenta específica, né? E eu, principalmente, falo que a gente não se deve pegar ferramentas que não usam código no mercado. Ferramentas que dão muitas facilidades, né? Que eu só escrevo alguma coisinha simples, já gera um monte de código, ou que já faz tudo com o formato de Cucumber, por exemplo. Drag and drop. Exato, não, isso aí não. Software. Eu nunca vi funcionar isso, né? Isso aí é bom porque às vezes, tipo, eu dou uma velocidade nos testes, crio mais testes e depois não se sustenta.
Sim. Então, quanto mais eu souber de código e usar ferramentas que usam código para fazer, inclusive, teste, é o melhor, né? Eu vou me tornar um engenheiro ao invés de tornar só um QA, né? Contribuir mais com o time. Sim, porque eu começo rápido, daquilo estabiliza, daí quando a primeira dificuldade eu... Já tá lá embaixo. Tem que pegar tudo de novo. E já cai em desuso, troca a ferramenta para uma similar e fica nesse ciclo eterno, Isso, né? Na minha prova, eu fiz uma prova técnica, inclusive, né? Tipo, óbvio, né? Daí para saber o quanto testar disso, tive a prova técnica e depois uma prova técnica de código e uma técnica, tipo, conversando com a pessoa, olhando minha prova e perguntando os outros aspectos, né? E foi em Java, porque eu sou javeiro, minha base toda é Java, e eu usei algumas ferramentas que são bastante utilizadas no mercado, por empresas que também pensam em escrever código e somente código. Por exemplo, usei o Brush Assured para testar a parte de API. Eles deram uma prova, inclusive uma prova back de API e um front conectando nesse API para testar esse front. Eu usei Selenium, que é o clássico, né, para fazer, fiz as duas. E o que foi, que eu acho que foi diferencial para mim na prova? Uma é escrever só código. Eles até foram bem enfáticos até na descrição de o que deveria fazer ou não, que não pode usar nada de record and play. Então acho que já corta bastante gente nesse processo, né? E eu tentei aplicar o máximo que eu pude de design patterns. E dá para aplicar todos dá para se aplicar em termos de teste, né? O que eu podia aplicar design patterns eu apliquei para tornar o código mais reutilizável, mais legível, né? E com uma bem menor manutenção. E uma coisa legal que eu fiz o processo da AWS, você lembra? E passei em todos eles. E uma coisa que tu comentou do inglês, uma coisa a gente está conversando aqui sobre um assunto em geral. Agora, no processo e durante o cara queria saber, cara, que design pattern tu vai usar para resolver esse problema com esse volume de dados, e tu tinha que codificar e conversar. E hoje o líder técnico, o arquiteto, o testador, é praticamente conversação o tempo todo para refinar a solução, para achar o melhor caminho. Isso. Então o inglês não pode ser mais só aquele inglês, né, porque o inglês técnico dificulta, né? Exatamente. A parte que escreve técnico é tranquilo, mas na hora de falar o tecniquez, que é o nosso cotidiano, a gente está falando sobre API, sobre desenvolvimento, na hora do inglês, pelo menos é o que mais pega, né? Exatamente. E é por falta de prática, né? Porque a gente não está em um projeto internacional, alguma coisa assim, então tudo é prática. Um aspecto bem legal da prova que eles colocaram é que a prova tinha alguns erros na API, mas eles não falaram que tinha erros, então acho que ia do candidato o quanto ia achar de erros no padrão, né, de arquitetura ou não, e pediram não código, né, eu até iria fazer, eu queria refazer todo o back-end, né, para mostrar, eu sei fazer também back-end, né, aqui ó, caso for necessário, né, mas eles pediram uma análise dos testes unitários que já existiam na aplicação. Legal. Isso aí foi bem interessante, né, tipo, é diferente, não? É diferente, tipo, exigir de algum QA, porque a veia deles também é mais uma veia de engenheiros, né? Tipo, tem que entender o código de teste unitário, achar os gaps e ajudar a complementar esses gaps, resolver esses gaps. Sim, você tem a oportunidade ali, né? E saber dividir na pirâmide, né? Isso claro. Vale mais a pena no unitário? Geralmente vale, né? Mas vale a pena colocar em outro nível? Então onde tu colocaria, sabe? Legal. Foi bem bacana. Porque o teste de serviço e o lá de cima do E2E, ele é caríssimo, né? O pessoal tem que ter essa visão. E quando eu digo é caro computacional, caro para fazer e caro para manter, né? Exato. Eu fiz uma divisão que eu recomendo para todo mundo que vá começar a fazer testes em API, fora essa base toda do unitário, integração, dentro do controller, fazer uma divisão mínima de primeiro um health check básico, porque se eu não tenho uma API no ar, eu não tenho por que executar teste. Né? Então a primeira já carga, a API está no ar, tá, beleza, então vou executar esse meu testezinho aqui. Né? Não tem porquê, né? E como a gente vai consumir muitos microserviços, isso é normal hoje, né? Tipo, se uma API estiver fora, pode falhar toda a minha pipeline por alguma questão. Aí entra um aspecto importante do mock. Se eu tenho um mock bem desenvolvido, com o WebMock ou alguma ferramenta, talvez eu possa ver se está fora do ar, subir o mock e daí continuar meu fluxo só para saber se o impacto que eu tive não impactou em outro lugar. E que continua o fluxo. Do aspecto de testar o health check, o segundo mais importante para mim, que deve ser implementado, é o teste de contrato. Claro. Não adianta testar funcionalmente se meu contrato mudou. Então eu tenho que entender se o contrato mudou depois de fazer um teste funcional, pelo menos, né? Então o segundo ponto mais importante depois do health check é o contrato. Aí tem uma discussão, inclusive na área, do qual seria o terceiro mais importante, né? Eu trabalho com eles com 4 níveis, né? Eu dou importância maior para um teste end-to-end do que para um funcional primeiro. Sim. Porque eu vou testar todas as minhas APIs para ver o valor de negócio. Tipo, fazer uma compra no site da Amazon. Cara, eu vou chamar a API de busca, eu vou chamar a API de seleção do produto, eu vou chamar a API de integração com meio de pagamento,
fazer tudo isso através das APIs para garantir que, cara, pelas APIs está tudo certo. Depois o front é outra história, óbvio, mas eu tenho que garantir isso primeiro para depois garantir o funcional. Fazer todos os outros fluxos positivos e os fluxos de exceções, né? Até porque se por exemplo a gente estiver nós brincando do e-commerce, se eu tiver catálogo de produtos funcionando, a parte de accounts funcionando, a parte de compra funcionando e recommendations não funcionar, cara, eu consigo Consegue. A continuar, aplicação está funcionando, ela tem um probleminha dela, mas continua de pé. Então isso não seria um bug. Não. Pode ser um comportamento até esperado, né? Sim. Exato, tipo, eu tenho que priorizar o meu negócio primeiro, conseguir fazer a venda, do que saber se ele conseguiu colocar um produto com sucesso na lista de no wishlist. Exatamente. Cara, é importante o wishlist? Talvez seja, mas não tão importante quanto vender o produto. Isso aí, a minha resiliência está na venda do produto. Exatamente. Agora, se a minha recomendação por algum motivo falhar, e vai falhar, a gente sabe que a arquitetura distribuída traz isso, o meu caminho feliz seja vender, né? Exatamente. O teu negócio continua intacto e funcionando. Exatamente. Então, eu sempre falo bastante em eventos isso, né? Seguir esses 4 níveis, né? Health check, contrato, um teste end-to-end ou aceitação e depois os testes funcionais. Daí tu tem uma cobertura mínima para APIs e talvez tu consiga fazer com que colocar um deploy de uma API e não impactar em outras APIs no teu produto final. Claro. Legal. E falando em percepção, uma tu já deu o nosso... Já deu um briefing. Já deu o briefing, que é o QA vai ter que virar um engenheiro. Né? Esse cara, acho que talvez vá morrer, né? Já tem uma discussão, eu já dei umas palestras sobre isso e eu já vi pessoas discutindo isso desde 2013, mais que isso, né? Mas formalmente desde 2013, né? Que na verdade o papel do QA, se a gente pegar hoje muito, cara, tem que saber de código, tem que saber de negócio, tem que saber de teste. Ampliou o horizonte, né? Mas assim como um desenvolvedor tem que saber de negócio, tem que saber de desenvolvimento, tem que saber de teste. Assim como alguém de negócio tem que saber dos três ramos também. Claro. Então, tipo, a divisão, né, pra mim, ela é bem falha, né? Eu dividi, tu é QA, tu é dev, tu é outra pessoa aqui, e a gente vai se conversar. Tu é infra, a gente vai, né, cada um fazer em fases. Não, né? E cada vez mais esse trabalho em conjunto mostra só benefícios, né? Sim. Então, quanto mais eu, óbvio, me especializar, mas quanto mais entender um pouco do papel do outro, me ajuda, né, a entregar o produto depois com uma maior facilidade. Para mim, realmente, o QA tem que ser capaz de conseguir escrever código, talvez não tão bem como um desenvolvedor já faz há anos, mas escrever código, resolver pequenos bugs e, obviamente, fazer esses testes e ajudar o desenvolvedor a escrever testes também. Sim. Legal. E finalizando a percepção, o que tu entende que é a área de teste, tu acha para onde que ela vai caminhar? Pra onde é que ela está indo? Porque Ela está sofrendo essa mutação, ela está mudando, mas os profissionais estão aderindo a isso. Como é que está sendo a receptividade que hoje já é da área? Sabe que me lembrou de uma coisa? Bastante tempo atrás, 2012, eu fiz uma entrevista no Google para ser Software Engineering Test. Daí eu, sou um QA, vou, né, Software Engineering Test, tem teste, eu vou fazer a entrevista, né? Daí eu fiz, rodei miseravelmente, né? Consegui fazer até o algoritmo e tal, mas rodei no algoritmo. Daí a pessoa super solista, assim, né? Tu rodou no algoritmo e tal, né? Tipo, eu cheguei numa parte que eu não conseguia mais resolver, daí ele, olha, se eu resolver pra ti, tu rodou. Eu falei, mas eu não sei resolver, pode resolver que eu já rodei. Aprendi alguma coisa. Daí eu perguntei o que faz um Software Engineering Test. Ele falou, olha, é a pessoa que testa os produtos dos Software Engineers no Google. Então, teoricamente, na prática, é a pessoa que conhece talvez um pouco mais que o próprio Software Engineer. E consegue ter essa visão de teste, consegue fazer essa integração dos testes. Interessante essa visão, né? Ele caça a falha. Ele caça a falha dos engenheiros, que, cara, né? Perfeito. Que legal, cara. E pra mim essa é a visão clássica do QA hoje, né? Até chama de engenheiro. Um engenheiro com especialização em QA. Eu acho que essa nomenclatura já está morrendo por si só, né? Sim. E a gente tem um problema no Brasil especificamente, né? Que os QAs eles já foram para a área de QA porque não queria programar. Sim. Agora com o advento de automação de testes, mais rápido de entrega, agora ele está sendo meio que obrigado a aprender, ou senão ele não consegue se reposicionar no mercado. Sim, né? Ou ir para gestão. Isso aconteceu com os caras de infraestrutura também, né? O cara de infraestrutura nunca precisa mexer em código. Sim. Acabou? Acabou. Matou o cara. Mas isso é uma questão bem importante. Os caras fizeram um cenário de negócio na mão, pronto, e o roteiro é aquele. Ele não sai daquela caixa para exploratório, né? Sim. Exato. E, cara, de percepção, aqui no Brasil acho que vai demorar um pouco, outros lugares. No Brasil a gente tem, óbvio, né? Mas realmente alguns outros lugares fora do Brasil está um pouco mais evoluído nesse aspecto. Mas, cara, QA manual do jeito que a gente conhece,
vai morrer rápido, já tá morrendo. Aquele cara que leu o caso de teste no Wordzão lá e sai clicando. Ainda tem espaço, porque é muito grande, tem muitas possibilidades aqui, mas já tá morrendo já, né, há algum tempo, e creio que, tipo, eu espero, não tô augurando nem nada, né, pelo contrário, mas espero que até morra rápido para que as pessoas se encontrem, né, cada um em seu papel, na verdade, se transformem, né? Se transformem. Bom, Elias, eu acho que o papo valeu muito a pena a gente marcar esse encontro, conseguimos pegar antes de ir embora de vez. Um assunto riquíssimo, era uma parte que estava faltando no nosso papo de microserviço, né? Acho que agora a gente fecha todo o ciclo e fechou de uma forma sensacional, com todo o know-how, experiência. Já tinha assistido palestras tuas, eu não tive a oportunidade de trabalhar contigo, infelizmente, mas te desejo todo sucesso lá fora. Obrigado. Que a gente faça um hangout, quem sabe. Com certeza. Eu vou me despedir diferente. Chega lá e já manda passagem aérea, tabacaria marcada, horário dia. Veio aqui, vou fazer um café não, mano. Não, isso aí, no coffee shop. Fechou, a gente pode ser. Só posso te agradecer pela presença. Rapaz, eu agradeço o convite e peço desculpas por não ter vindo antes. Imagina, ter trabalhado contigo, aprendi muito e não tô falando por falar, acho que a experiência de pouco tempo de trabalho que a gente teve junto foi muito legal. A gente entrou em assuntos, a gente foi em lugares que a gente talvez não deveria ter ido, mas sempre com o intuito de fazer as coisas melhores. Sim. E acho que tu comentou, todo engenheiro tem que passar por isso, que é se transformar, ir atrás, se envolver, porque a tecnologia é isso, né? E as pessoas são assim, são constante mudança, né? Exatamente. Então obrigado por ter vindo no canal, sucesso lá fora e até a próxima. Muito obrigado. Beleza. Show. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Só para não esquecer, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Até a próxima.